Dia péssimo para ser um argentino ontem na Libertadores. E o Atlético Paranaense fez o resultado no tempo regular, mas foi eliminado nos pênaltis. Então fica aí que a gente já vai falar sobre tudo da rodada da Libertadores ontem. Pode ter um Fla-Flu histórico nas quartas de finais. Já volto. Fala galera do canal FUTTOP, beleza? Eu sou o Matheus e está começando aqui mais um vídeo para a gente falar sobre as oitavas de finais da Libertadores que ontem, para 3 clubes brasileiros, já se encerraram. Fluminense e Inter seguem na competição, esperam os seus adversários, mas Atlético Paranaense infelizmente foi derrotado nos pênaltis pelo Bolívar. Apesar do Atlético Paranaense ter conquistado o resultado no tempo normal, conquistou 2-0, igualou o placar agregado, mas nos pênaltis Thiago Heleno acabou perdendo. Então vamos falar um pouquinho sobre os jogos. Começando pelo Fluminense. Fluminense ontem, para os padrões táticos da equipe do Fluminense, ontem foi um jogo bem abaixo. O que se viu em campo foi um Fluminense muitas vezes apreensivo, muitas vezes nervoso em querer decidir a partida o mais rápido possível. Essa reação dos jogadores era muito visível da torcida. A torcida do Fluminense ontem criticou bastante os jogadores durante, principalmente a primeira etapa, com vaias, tentando incentivar a equipe, porque era notório que o Fluminense estava nervoso em campo. O Fluminense estava tentando resolver a parada o mais rápido possível, mas isso estava gerando nervosismo nos jogadores que erravam passes bobos, não conseguiam formular as suas jogadas como a gente conhece, no toque de bola, na aproximação dos jogadores, para fazer aquele volume maior de jogadores e conseguir costurar as jogadas pela lateral, pelo meio. E ontem o que se viu foi um Fluminense um pouco diferente da forma de jogar, mas um diferente que não era para acontecer, não foi algo pensado pelo Diniz. Foi um diferente porque foi um Fluminense que foi se acuando de nervosismo durante a partida, que passa muito, ao meu ver, pela queda de rendimento de 2 jogadores na partida de ontem, o André e o Paulo Henrique Ganso. O André, que ontem, ele no início do jogo estava fazendo a sua função normal de jogo, uma função ali de volante, mas talvez ali pelo nervosismo ele tenha se atrapalhado em algumas jogadas. No primeiro tempo perde a bola em uma jogada que poderia ter resultado em um gol para o Argentinos Júnior, e no segundo tempo ele acabou, pelas mudanças táticas do Diniz, sendo recuado um pouco ali para a função de zagueiro. Mas é um jogador que, quando está no seu nível técnico máximo, é um jogador que consegue dar um passe diferente ali na saída de jogo do Fluminense. E ontem não era isso que estava acontecendo. Talvez ali pelo nervosismo, o André foi um jogador que estava perdendo muitas bolas, errando alguns passes que não erra normalmente. E Paulo Henrique Ganso é aquele jogador que a gente já conhece, é um jogador cerebral, que pode resolver uma situação difícil com um toque diferente, mas não foi o que aconteceu ontem. Talvez também pelo nervosismo, ou talvez pela forma com que o Argentinos Júnior estava marcando os jogadores do Fluminense. O Ganso ontem também estava perdendo algumas bolas, ficou sumido boa parte do jogo, o Paulo Henrique Ganso, e não conseguiu ajudar a sua equipe a destrinchar a zaga do Argentinos Júnior, que ontem fez bom jogo. A Argentinos Júnior veio para o Rio de Janeiro não apenas para tentar segurar um resultado, forçar uma cobrança de pênalti. Pelo contrário, veio para jogar e veio partir para cima. Fez um primeiro tempo melhor que a equipe do Fluminense e talvez até ali os 20 minutos da segunda etapa também estava superior à equipe do Fluminense. Mas futebol é aquilo. O que vale é bola na rede. E nisso, o Fluminense balançou 2 vezes a rede e sacramentou a sua classificação em cima do Argentinos Júnior. E agora aguarda quinta-feira o seu adversário entre Olímpia e Flamengo. E podemos ter um Fla-Flu histórico pela Libertadores. Vale lembrar que o último combate entre essas 2 equipes em uma competição internacional foi pela Sul-Americana, em 2017.
onde o Flamengo conquistou a sua classificação em um jogo emocionante de ida e de volta. E agora podemos ter a chance de ver esse Fla-Flu histórico nas quartas de final da Libertadores. Ao meu ver, seria um dos maiores Fla-Flus, se não o maior Fla-Flu da história. Então vamos aguardar aí quinta-feira. O Flamengo tem a vantagem de 1-0 que conquistou no Maracanã e agora vai jogar no Paraguai contra o Olímpia para tentar confirmar a sua classificação. Espero pelo bem do futebol que isso aconteça, que nós possamos ver Flamengo e Fluminense se enfrentando no final de agosto nas quartas de final da Libertadores. Vai ser um jogo com certeza para parar não só o Rio de Janeiro, mas como o Brasil inteiro. Internacional, Colorado, o gigante da Beira-Rio. Que jogo fez o Internacional ontem? Aqui ó, jogo de terno. O Internacional ontem do Kudê engoliu taticamente o River Plate dentro de casa. O River Plate foi amassado desde o primeiro minuto da partida pela equipe do Internacional. Ener Valencia ontem, mais uma apresentação de gala do colombiano pela equipe colorada. Bustos ontem também, um jogador muito agudo, um jogador que parte para cima de drible. E assim o Internacional ia conquistando a vitória por 2-0 e a classificação no tempo regulamentar até o finalzinho da partida, onde sofreu um gol da equipe argentina e levou a partida para os pênaltis. E nos pênaltis nós tivemos 8-7 nas cobranças, com a decisão ficando nos pés de Rocher, um goleiraço que o Internacional trouxe. E ontem não foi com defesas, mas foi batendo a última penalidade que ele converteu o gol e sacramentou a classificação da equipe colorada para a próxima fase. Ontem Eduardo Kudê está de parabéns pela estratégia montada. Conseguiu engolir o time do River Plate dentro da casa do Internacional e ontem fez uma ótima exibição de futebol. O River Plate realmente não conseguia ter saídas durante a partida, teve um contra-ataque ou outro, mas nada que apresentasse real perigo para a equipe do Internacional. River Plate aí que nessa janela de transferência se reforçou grandemente, se reforçou fortemente. A equipe para o restante da temporada, as voltas de Borré, a contratação de Lanzini, não ter liberado Dela Cruz para negociações com o Flamengo, mas agora vê todo esse investimento, pelo menos para essa temporada, ficar somente para a Liga Argentina. River Plate eliminado, Argentinos Júniors eliminado. Ontem um péssimo dia com certeza para você ser um argentino na Copa Libertadores. Atlético Paranaense e Bolívar. Um jogo cheio de emoções. Primeira partida, 3-1 Bolívar em cima do Atlético Paranaense. Jogo de volta, 2-0 Atlético Paranaense, no agregado 3-3. Com, claro, pitadas de emoção durante a partida, muito porque o Bolívar conseguiu fazer um gol no tempo regulamentar, o que daria a vantagem no agregado, mas, ao meu ver, foi mal anulado. Eu não vi falta, não vi um toque exagerado do jogador do Bolívar nas costas do Thiago Heleno que pudesse ser considerado falta, mas o gol do Bolívar acabou sendo anulado. E coisas do futebol, coisas que só o futebol nos proporciona. Thiago Heleno, que foi o jogador que sofreu a falta e o gol do Bolívar acabou sendo anulado, foi justamente o jogador que errou o pênalti que garantiu a classificação do Bolívar. Ontem o Atlético Paranaense foi um time guerreiro, foi um time que lutou, mas infelizmente foi por água abaixo mais uma vez o sonho da Libertadores da América para o Furacão. Hoje nós vamos ter Palmeiras e Atlético Paranaense pela volta das oitavas da Libertadores. Então já deixa aí nos comentários quem que você acha que vai passar. Amanhã temos Flamengo e Olímpia. Não perca, que depois a gente vai ter vídeo para falar sobre tudo isso. Então, já se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho porque nós vamos continuar a nossa maratona de vídeos cobrindo toda a Libertadores. É isso aí, eu me chamo Matheus e tchau!